fazer algo inédito na Câmara. Levar para o plenário da Casa uma ação que foi rejeitada no Conselho de Ética. É o pedido de cassação do deputado André Janones. Veja com Raniele Veloso, ela conta tudo de Brasília. Boa noite, Rani. Boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Boa semana para todo mundo e a gente já começa falando de polêmica. Pela primeira vez, a Câmara dos Deputados recebe um recurso apresentado pela oposição e com 62 assinaturas de deputados que não estão satisfeitos com o resultado do arquivamento do caso do deputado federal André Janones no Conselho de Ética. Ele é acusado de praticar rachadinha em seu gabinete, um esquema de desvio de verba pública quando o funcionário é obrigado a devolver parte dos seus salários. O caso, no último dia 5 de junho, foi arquivado no Conselho de Ética com 12 votos favoráveis e 5 contrários. Inclusive, gerou um bate-boca e quase eles saíram aos tapas com os deputados Nicolas Ferreira e Zé Trovão, ambos do PL. Agora, esse recurso deve ser analisado no plenário da Câmara dos Deputados. Se a maioria dos votantes considerarem justo o provimento desse recurso, ele retorna ao Conselho de Ética, tem um novo relator que vai apresentar um novo parecer e aí, inclusive, o deputado pode ser cassado por essa acusação. No dia 5, o relator do caso era o deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, também da base do governo Lula. Ele disse que não havia provas de que o que havia sido denunciado ocorreu durante esse mandato, e sim se referia a fatos anteriores. E usou, inclusive, como prova, como base ali, o caso do então deputado federal, hoje ministro da Casa Civil, Rui Costa. É isso, Ananias. Se o plenário da Câmara dos Deputados tomar essa decisão, que pode ter votos suficientes se for levar ali em consideração a oposição ao governo Lula, pode ser também uma decisão inédita. É isso. Boa noite para vocês e até amanhã. Obrigado, Raniele Veloso, de Brasília. Boa noite e até amanhã. Olha, a gente sabe que o plenário é soberano, Alessio. O que o plenário decidir, está decidido. Mas, em decidindo para reativar um processo que já foi arquivado no Conselho de Ética, eu pergunto a você, de o que passará a valer o Conselho de Ética da Câmara? Já recentemente não está as suas decisões sendo muito bem servidas, até porque a gente vê vários casos de deputados com atuações bizarras, absurdas, que vão para o Conselho de Ética por atuações dentro do plenário e que acabam não dando em nada. Uma decisão como essa, Nania, tiraria ainda mais o respeito pela comissão, até porque, como a gente acompanhou, seria uma medida inédita que não traria aí um primeiro caso, um caso isolado. Janones não foi o primeiro deputado a ser acusado de rachadinha, muito pelo contrário. É mais um dos vários casos que já aconteceram dentro do parlamento brasileiro e nem por isso houve também essa quebra dentro do regimento interno, porque se uma matéria ela não passa numa comissão, ela não pode ir a plenário. Isso é claro para todo mundo, até mesmo para esses deputados que foram eleitos sem merecer, eu diria. Mas eu acho que é uma discussão que deve ser colocada muito mais para frente sobre essa questão de rachadinha, sobre ser criado um projeto para que se evite, para que tenha uma transparência nesse repasse dos recursos aos funcionários, mas que não dessa forma. Essa é uma perseguição política, claramente política. Se há o erro no deputado Janones, tem sim que ser punido, tem sim que ser vista uma maneira também de fazer essa punição, mas eu acredito que não é quebrando o regimento de um conselho, na verdade do parlamento, não é quebrando o regimento do parlamento para invalidar uma decisão do Conselho de Ética que vai se resolver o problema do Brasil, principalmente das rachadinhas, que eu repito, não é um caso isolado, não é só de Janones, a gente já viu várias situações como essas e que acabaram também não dando em nada. Olha, é forçar a barra, essa é a impressão que eu tenho. Osmando. Olha, esse é mais um caso típico de que vai à judicialização e que vai terminar de novo no Supremo Tribunal Federal para decidir, porque está claramente, olha, se você tem uma regra no parlamento, você tem um regimento interno, se você tem as comissões, se uma comissão, certo ou errado, decide por alguma coisa, você não pode levar para o plenário uma decisão que vai, na prática, dizer que o Conselho de Ética não tem poder nenhum para decidir coisa nenhuma, porque você pode votar contra alguma coisa
e o plenário, por uma representação de um grupo de insatisfeitos, recorrer e ele decidir o contrário. Isso realmente é esdrúxulo. Isso tem sendo na Câmara, muita aparência daquela decisão recente de que foi aprovado na Câmara uma votação que dá à mesa da Câmara o poder de caçar, de suspender deputados, tirando poderes do Conselho de Ética. Então, isso realmente é inconcebível, embora a gente veja que os procedimentos na Câmara não são normais, a ver, por exemplo, a prática que eles estão fazendo do uso do orçamento secreto de uma decisão que já tinha sido tomada contrária pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando se fala de Câmara dos Deputados, de Senado Federal no Brasil hoje, a gente precisa fazer um exercício de adivinhação para saber realmente o que é que pode acontecer. Mas, com certeza, isso é mais um caso para judicialização. Aí, vamos acompanhar. E agora vamos